Olá, pessoal. Eu resolvi gravar esse vídeo. Primeiro porque eu estou aqui há 7 dias confinada, né? Hoje faz exatamente 7 dias que eu estou em casa. Sábado passado eu precisei ir ao supermercado, eu fui, mas hoje faz exatamente 7 dias que estou em casa sem sair para lugar nenhum, né? Então, quando a gente fica em casa, a gente fica pensando, refletindo sobre diversas coisas, diversas questões, né? Fora esses 7 dias exatamente recluso, sem sair de casa, eu também estou sem trabalhar. A quarta-feira passada foi o último dia, então uma semana e pouquinho, né, que eu estou em casa. Combinado com isso, ontem eu assisti um filme, por indicação até de alguns alunos meus, que chamava O Poço. Eu não achei um grande filme, porém eu achei uma metáfora bem interessante sobre esse filme. Eu não vou entrar em detalhes do filme, mesmo porque eu não quero dar spoiler, quem não assistiu, assista. Mas uma das coisas que me chamava a atenção no filme é que dizia que se todos fizessem sua parte, se alimentassem do que precisava, daria para alimentar todos que estavam ali naquele poço. Penso que na sociedade, em partes, isso também é verdade. E aí eu gostaria de fazer um link com o momento que nós estamos vivendo agora, com a pandemia, né? Até por isso que eu comecei falando da questão da reclusão. Acredito que se todos fizerem sua parte, desde o poder público até o cidadão, nós podemos superar isso e não faltar nada para ninguém. Então, assim, recentemente criou-se uma polêmica sobre ficar em casa ou sair. Primeiro, o isolamento social é fundamental para não haver a transmissão. Ninguém está falando sobre se a pandemia do Covid-19 ele vai matar mais do que uma gripe comum, do que a dengue ou de qualquer outra doença. Mas o fato é que sua transmissão é muito rápida, né? Então, quanto mais nos isolarmos, menor vai ser o índice de transmissão, né? Pelo menos para que o sistema público de saúde ele dê conta de atender a todas as pessoas que precisarem de ser atendido. Imagina se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, não vai ter estrutura para aguentar isso, não vai ter respirador, não vai ter UTIs, não vai ter profissional da saúde para conseguir suprir toda essa necessidade. Então, o isolamento social ele é importante nesse sentido, né, de conter o crescimento acelerado dessa pandemia, né, desse contágio. Então, essa é uma questão, a gente não está falando de contágio, mas estamos falando de prevenção, né, para a questão da transmissão. Não é nem só sobre os efeitos dele, mas é a questão da transmissão. Outro ponto, ninguém está mandando ficar em casa quem não pode ficar em casa. Existem pessoas que precisam trabalhar, que estão lá fora hoje, né? Só que existem muitas pessoas que não precisam, que têm a opção, assim como eu, de fazer home office, que são estudantes, que têm profissões que não precisam ter esse contato direto ou que pode minimizar isso. Inclusive, existem empresas trabalhando com rodízios, né? Ninguém precisa ir no supermercado todo dia, mesmo quem está trabalhando tem necessidade de ir no supermercado todo dia. Ninguém precisa ficar andando na rua que nem bobo toda hora, não tem essa necessidade. Ninguém precisa ficar em pracinha. Então, assim, quando a gente fala de ficar em casa para quem pode. Ninguém está falando que não é para ficar em casa quem não pode. Mas, recentemente, surge uma polêmica, uma falsa polêmica entre morrer pelo vírus ou morrer de fome. Não é para ninguém morrer de fome e não é para ninguém morrer pelo vírus. Primeiro porque o Estado ele tem que intervir em questões como essa, né? É necessária a intervenção do Estado. Não à toa nós pagamos impostos. Você sabia que os impostos são para suprir as necessidades básicas do cidadão? E, inclusive, quando a gente está num momento de pandemia como esse, você pode mudar o orçamento de um lado para o outro. Então, o Estado tem, sim, o papel de intervir para que ninguém morra de fome e nem que ninguém morra do vírus. Então, se há necessidade de intervenção econômica, o Estado deve fazer essa intervenção econômica, né? Então,
criou-se uma polêmica de, ou sai para trabalhar ou morre de fome. E isso, na verdade, não é real, né? E por que criou essa polêmica? Recentemente eu falei de um vídeo do Mia Couto que fala sobre murar o medo. Criou-se essa polêmica justamente por utilizar-se do medo das pessoas, o medo sim da desigualdade social, o medo sim da fome, o medo sim da miséria, e dizer para essas pessoas assim, ou vocês saem para trabalhar, ou vocês vão morrer de fome, ou vocês vão ter problemas em relação à miséria. Sendo que isso não é verdade. Se houver uma intervenção dos nossos poderes públicos, uma intervenção correta dos nossos poderes públicos e que o poder público arque com as consequências, arque com a sua responsabilidade, para que nós, cidadãos, possamos cumprir com a nós. E qual que é a nós? Se podemos ficar em casa, nós vamos ficar em casa, não tem por que sair. Não tem porque aposentado está pegando ônibus, não tem porque aposentado ficar passeando na rua, né? Não tem por que jovens ficar em centros esportivos. Não nesse momento, gente. Vamos esperar o momento correto. Agora, o que nós não podemos é instaurar um pânico e uma falácia dizendo que se as pessoas ficarem em casa, a economia do país para. Ou vocês acham que se morrer um monte de gente, se a pandemia se espalhar, a economia do Brasil vai ficar muito boa? Né? Acho que a gente tem que refletir sobre isso. Eu vi uma hashtag que está sendo levantada muito que fala: quem da sua família pode morrer para a economia não parar? Né? Então, ninguém está falando que não é para trabalhar quem não pode, ninguém está falando que é para ninguém morrer de fome, a gente está pedindo que o Estado intervenha nos aspectos que lhe forem de competência e pedindo que as pessoas tenham consciência que, se puderem, ficarem em casa e não ficar só, não é nada disso, não vai ter tudo isso. Gente, aqui em São José hoje foram constatados 14 casos. Há 2 semanas não tinha nenhum. Hoje nós temos 14 e 3 suspeitas de mortes pelo Covid. Então, assim, o que vocês vão esperar? Ver alguém da sua família morrer? Né? Nós devemos cobrar do poder público intervenção para que possamos solucionar isso da melhor forma. Não simplesmente sair pela rua aí querendo reivindicar o direito de estar na rua, como algumas pessoas falam sobre o direito de ir e vir, né? Nós devemos pensar no coletivo, porque se todo mundo agir corretamente, não vai faltar comida para ninguém, né? Pensando nisso na analogia do filme O Poço. Então, gente, vamos refletir um pouquinho. Se eu posso ficar em casa, eu vou ficar em casa. Para que eu vou sair? Para que eu vou ficar desafiando cientistas do mundo inteiro, né? Será que só o nosso país está certo? O mundo inteiro está falando, o mundo inteiro está avisando. Ontem, o Papa, ele celebrou uma missa sozinho lá, que foi transmitida para o mundo inteiro. Será que era só porque é uma gripezinha mesmo? Vamos pensar sobre isso.